Bom dia, pessoal. Ótimo. Então, pelo jeito, vocês estão me ouvindo bem e espero que também já estejam vendo a tela inicial do nosso webinar de hoje. Se vocês puderem, tela ok, som ok, e já começamos. Ótimo. Perfeito. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Primeiro vou me apresentar. Sou Marcelo Pinto, sou sócio fundador da PP Multitask, uma empresa do Grupo WEG, e hoje eu vou apresentar para vocês o tema Eficiência Operacional na Agroindústria com o MES da WEG. Antes de mais nada, falar um pouquinho da WEG, né, gente? Porque hoje o tema é agroindústria, mas vocês conhecem, quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho muito rapidamente, né? A WEG é famosa pelos seus motores elétricos, mas de lá para cá a WEG está em várias frentes de negócio, desde a geração de energia, transmissão, distribuição de energia, e essa energia toda vai aí para o lado direito desse slide, né? Para as indústrias, para o campo, para a cidade, para os lares. E a gente hoje vai falar um pouquinho dessa ligação da indústria com o campo, né? Hoje eu não vou falar do campo, hoje eu vou falar do quando a matéria-prima do campo chega na indústria, né? Como é que as soluções da WEG ajudam as agroindústrias na eficiência operacional. A WEG, né, em 2019, ela criou uma nova divisão de negócio, a WEG Digital, e a PPI Multitask está embaixo do guarda-chuva da WEG Digital, hoje WDS, que se foi criada, né, para justamente tratar dos negócios digitais que permeiam, né, os negócios digitais da WEG Digital permeiam todas as ofertas, todas as áreas de atuação da Digital. E hoje nós vamos falar como as soluções digitais da WEG ajudam a eficiência operacional da agroindústria, né? Antes de mais nada, também explicar um pouquinho a nossa visão, né? O que fundamenta as soluções da WEG, as soluções digitais da WEG, né? A gente bebe da fonte da indústria 4.0. Então, eu vou voltar um pouquinho para o conceito da Alemanha, lá da Acatec, que em 2011, junto com o Estado alemão, né, todo o movimento da indústria 4.0, cunhou o termo da indústria 4.0. Eu estou trazendo aqui para vocês a visão lá, raiz da indústria 4.0, porque ela é muito legal. Esse slide, ele traduz a primeira coisa mais importante de indústria 4.0, é uma jornada. Então, esse slide fala, olha, a jornada 4.0, ela começa com a computadorização das máquinas do equipamento. O que é isso, Marcelo? Automação, né? As nossas plantas, agroindústrias, elas são cada vez mais computadorizadas, com PLCs, escadas, né? Fazendo toda a automação, vamos dizer assim, de um modo computadorizado. Então, isso começou lá nos anos 70, nos anos 80, aqui no Brasil, e, de um modo geral, toda a agroindústria que tem um processo repetitivo, de um modo geral, ela vem se automatizando e essa automação já é computadorizada, beleza? Começamos a ter os nossos processos mais repetitivos e depois, no passo 2 dessa jornada, a gente começou a digitalizar o chão de fábrica, o entorno da máquina, do equipamento lá que está fazendo o produto da agroindústria. Essa digitalização é feita pelo MES. O papel do MES nesse passo 2 da jornada 4.0 é tirar o papel do chão de fábrica, né? Então é muito comum numa agroindústria, em torno lá dos processos produtivos, das misturas, dos cozinhadores, dos pasteurizadores, das linhas de envase, ainda existirem papéis em torno daqueles processos para o operador fazer alguns registros, né, de motivos de parada, de motivos de refúgio, de não conformidade, de checklists, de uma série de lotes consumidos, etc. Então, é muito comum hoje a gente ter processo automatizado e ter ainda um papel em torno de um processo automatizado. Lá nos anos 90, com o MES, a gente começou a usar o MES para digitalizar as informações que estão ali em torno do processo, na mão do operador em papel, acabar com o papel e integrar, né, o planejamento da produção, que está no RP, integrar essas informações para chegarem digitalmente para o operador
para a automação e coletar os dados e devolver esses dados para o ERP, atualizar ali estoques, etc. Né? Bom, beleza. Isso começou nos anos 90. No mundo, aqui no Brasil, a gente mesmo começou a fazer MES no Brasil nos anos 90, e com isso a gente termina a primeira grande fase da indústria 4.0, segundo a Catec, que é a fase da digitalização. Digitalizamos as informações da máquina, digitalizamos as informações da gestão ali do chão de fábrica. E as primeiras tecnologias 4.0 vêm ali a partir do anúncio da indústria 4.0, né? Eles são as tecnologias que fundamentam essa mudança, essa quarta revolução industrial, que é a internet das coisas, que são o quê? Sensores IoT no passo 3 ali, né? O passo 3, aquela máquina, aquele equipamento, o motor não veio com um sensorzinho de vibração e temperatura da saúde do motor. Então, a gente começa ali a aplicar as novas tecnologias que já estavam sendo aplicadas nos Wazes da vida, nos Airbnbs da vida, né? Internet das coisas e etc., e a gente, o seu celular, né? E a gente começa, então, a levar essas tecnologias para o motor, para os equipamentos, para os ativos do chão de fábrica, que vão complementar a visibilidade digital iniciada pelo CLP da máquina, pelo MES, e agora eu também passo a ter a vibração, a temperatura do motor, por exemplo, né, uma das aplicações de sensor IoT, que foi como a WEG entrou nesse negócio de indústria 4.0 com os seus WEG scans, né, os sensorzinhos em cima dos motores. Com isso, notem, passo 1, passo 2, passo 3, eles todos estão me gerando informações do chão de fábricas, complementares entre si. Passo 4, 5 e 6, gente, daqui para frente, é usar a informação digital para alimentar algoritmos de inteligência artificial. No passo 4, a gente vai ver transparência. O que é transparência? Anomalia. Então, um oceano de dados, mas a inteligência artificial traz aqui para a superfície desse oceano aquilo que eu preciso enxergar agora, que são as anomalias que estão ocorrendo no chão de fábrica. Então, o sensorzinho está vibrando, temperatura está anormal. Antes que quebre, eu preciso dar um alerta, né? E aí a analogia do motor, você pode pensar para tudo que está ali em torno da automação, em torno dos dados do MES. Eu também posso fazer correlações. Poxa, não pode subir para a superfície só a anomalia. Quem é que toda vez que acontece essa anomalia está relacionado com essa anomalia? Então eu já trago aqui também as possíveis causas, né, dessa anomalia. No passo 5, essas informações eu também posso usar para fazer uma predição. Essa anomalia aqui, ó, se você não resolvê-la, vai quebrar a máquina em 2 dias, vai queimar o motor em meia hora, vai começar a sair produto não conforme em 10 minutos. Né? A gente começa a trazer o futuro para o presente com os algoritmos de IA focados na predição. E no passo 6, a gente começa a ter uma visibilidade agora melhor dizendo, uma recomendação dos algoritmos prescritivos. O que você fazer para resolver a anomalia, né? E aí a gente evitar aquele problema. Então a gente vai chegar num lugar em que, olha assim, a IA do sensor, do motor elétrico, está me indicando que o problema é o rolamento, está me indicando que o problema é a falta de lubrificação do rolamento, então você vai lá e lubrifica esse rolamento. Então, a gente pode chegar até numa lubrificação automática, disparo ali um CLPzinho que recebe a informação da IA e dispara e automatiza a lubrificação, e eu eliminei a causa raiz daquela anomalia, e com isso o motor não vai quebrar. Então, é nessa direção que a gente está indo com a indústria 4.0. Essa é a alma da indústria 4.0. A gente tem realidade aumentada, tem robô colaborativo, mas a alma está aí. E o mundo está evoluindo nisso. Tá? O que é importante a gente saber? Que a gente tem hoje 80% das empresas, indústrias, mundialmente, entrevistadas pelo Maturi Center da Alemanha, 80% do mundo ainda está na fase de tirar o papel do chão de fábrica. Né? Então, a maioria das empresas já passou pela computadorização, né? Estão ali buscando digitalizar as informações do chão de fábrica, e você vê que já tem gente também nos 4%, que é a turma que já está colocando o VegScan, está colocando o sensor IoT para complementar as informações da automação e do MES. Né? A IA, essa última pesquisa foi antes do boom do chat GPT. Então é muito natural que daqui a pouco a gente vai começar a ver esse IA crescer. Mas o fato é que hoje a gente ainda não tem indústrias que você chega lá e pergunta, né, Alexa, o que vai quebrar hoje? Né? A gente ainda não está nesse ponto,
mas muito em breve vocês verão esse 0% aí crescendo, porque já tem uma série de POCs, um monte de coisa acontecendo, exemplos nós já temos, muitos clientes nossos já fazem, porém ainda não é parte do dia a dia do gestor da fábrica, o apoio da IA, né? Está crescendo e tudo isso serve para quê, gente? Por que a gente está falando de eficiência operacional? Nesse contexto todo, se você tem um problema qualquer, um evento, né? Hoje você precisa entender, poxa, por que estou com esse problema? Por que eu tenho essa anomalia, né? Qual é a máquina, qual que é o operador, qual que é o produto, qual que é a temperatura, qual que é a pressão, etc. Quando você faz essa análise, você consegue chegar na causa raiz do problema. Então, foi por causa disso. Você consegue definir uma contramedida e implementar e resolver o problema, tá? Isso é o que todo mundo faz no mundo 3.0, tá? O que a gente faz a partir da indústria 4.0? A gente usa aquelas tecnologias da jornada 4.0 para conseguir identificar e resolver o problema mais rápido. Uma vez que eu tenho máquina, MES, ERP, IoTs conectados, gerando informação, a IA começa a me ajudar a identificar o problema. Antes da IA, né? Naqueles 80% antes da IA, eu já começo a ter insights ali com a gestão à vista dos alertas que vêm em função da conexão, da automação, MES, IoT, etc. Então, a gente já tem cadeias de ajuda que já me ajudam a identificar mais rápido o problema. Eu já tenho as informações digitais do MES, da própria automação, que me ajudam a chegar rápido na causa raiz, né? Mas eu vou chegar muito mais rápido quando a IA me apoiar a fazer isso, e até muito mais rápido na contramedida, na solução, quando a IA me entender a causa raiz e me recomendar a solução. Então, é esse o mundo, está acelerando a nossa capacidade de se adaptar, identificar, resolver problemas. E esses 80% que o Maturity Center entrevistou já está tendo esses ganhos fantásticos, gente. Então, nós estamos falando de redução de paradas não planejadas, em média 39%. Redução de custos associados à mão de obra direta. Como eu paro menos a máquina produz mais, a relação do custo, a receita cai. Eu também consigo reduzir custos de não qualidade, os alertas, as inspeções digitalizadas, né? Já me antecipam ali um controle estatístico de processo. Antes da IA, eu já estou reduzindo problemas de qualidade. Manutenção, aqueles 4% do IoT, a gente ter vida útil de ferramenta, vida útil de máquina, equipamentos, a gente também já consegue reduzir quebras, reduzir custos de manutenção e a intralogística, né? Eu não falei, mas parte da movimentação dos materiais hoje começa a ser feita com AGVs, com AMRs. A própria WEG lançou o seu WMR, que é o robô móvel para ajudar na logística de levar material, recolher material, e com isso a gente cada vez mais também aumenta a produtividade da mão de obra indireta, né? Além da mão de obra direta. Então, isso tudo é o que está acontecendo no mundo, e nesse contexto entra a WEG e fala assim, como é que a gente vai ajudar os nossos clientes, né? Vamos partir de um princípio aqui, dos seus primeiros passos nessa jornada 4.0. Então, o que a gente primeiro se preocupa? É muito diverso, né? A agroindústria, a indústria de um modo geral, ela é muito diversa. A primeira coisa que a gente tem que fazer junto com os nossos clientes é entender a maturidade em que ele se encontra. Empresas menores, empresas médias, empresas grandes, empresas de 1 ano, de 10 anos, de 50 anos. Várias situações levam as empresas a terem maturidades distintas, e a gente tem que tratar isso de um modo adequado. Então, como nós estamos falando de uma jornada, a coisa mais importante é a gente primeiro entender de onde partimos, onde queremos chegar. Quando a gente faz o entendimento da maturidade, quando eu falo de maturidade do quê? Maturidade de planejamento e controle da produção, maturidade da gestão da qualidade, da gestão da manutenção, maturidade da logística interna, maturidade da melhoria contínua, né? Por exemplo, são grandes disciplinas que vão nos guiar para falar assim, temos que dar a dose certa para o primeiro passo, a dose que considera o seu ponto de partida. Então, a WEG, ela criou uma nova oferta chamada WEG Mass Light, que é o Light mesmo, uma solução muito simples para quem está ali no comecinho da maturidade. Não adianta eu dar uma coisa muito complexa, eu tenho que respeitar aquele passo inicial do meu cliente. E quando a gente fez o WEG Mass Light, o foco do WEG Mass Light são 2: visibilidade do andamento da produção e melhoria da produtividade, né? Então, é uma coisa muito simples, gente.
A gente tem ali na máquina um tablet, a gente tem ali na máquina um device IoT. Tem esse device IoT para quê? Para pegar um simples sinal da máquina, né? A gente está vendo a máquina ciclando, a gente está numa linha de invase, por exemplo, de empacotamento, de embalagem, a gente está vendo a máquina lá produzindo, a gente está vendo que a máquina está na velocidade certa, a gente está vendo que a máquina está mais lenta do que o esperado, e a gente está vendo que a máquina parou, data, hora, minuto, segundo, quando a máquina voltou a trabalhar. Então, com isso, a gente tem ali uma gestão de andamento da produção, quanto produziu do previsto, né? E a gente tem da produtividade dessa produção. Esses são os dois grandes dramas do pequeno industrial ou daquele industrial que está nos seus primeiros passos de digitalização do chão de fábrica. Ter a visibilidade disso em tempo real. Para quê? Para a gente rapidamente disparar a cadeia de ajuda, rapidamente entender ali os motivos de parada, de perda de qualidade, resolver o problema para a gente garantir o atendimento dos nossos prazos de entrega e termos informações para fazer as análises que vão guiar as nossas os nossos planos de melhoria contínua. Então, o VEG Mass Lite ele só requer um IoT ao lado da máquina, do equipamento que a gente quer monitorar, um Wi-Fi, porque esse sinal da máquina, eu vou pegar um fio ali da máquina, o device, o Edge Gateway, ele é um Wi-Fi, vai para uma conexão com a internet e no tablet do operador ele tem como apontar motivos de parada, motivos de refugo, trocar ordens de produção. E nos grandes monitores, nos desktops dos gestores, a gente tem a gestão à vista da fábrica e os relatórios e análise dos problemas, né? Então, isso daqui garante que a gente faça uma boa gestão da produtividade. Mas o que é uma boa gestão da produtividade? Eu vou trazer aqui o conceito do OAE. Né? O conceito do OAE é importante porque o VEG Mass Lite está medindo o OAE em tempo real. Essa barra representa, por exemplo, uma máquina de embalagem 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano lá no chão de fábrica. Mas é natural que essa máquina não esteja programada. Os turnos de trabalho não sejam 24 por 7, 365 dias. Tira os dias, os horários que a máquina está fora do turno. Né? Dentro do turno, às vezes é comum a gente ter paradas planejadas. Olha, eu vou fazer uma preventiva programada com antecedência, eu vou fazer uma mudança no layout, eu vou fazer tryout de embalagem, de produto, eu vou fazer alguma coisa, tá bom? Então, eu tenho aí paradas planejadas, às vezes ocorrem dentro do turno. Aí, dentro do turno, eu posso agora trabalhar, né? Está disponível para trabalhar, mas ocorrem as paradas não planejadas. As paradas não planejadas são aquelas faltas do operador, faltou a matéria-prima, eu estou com um problema aqui de manutenção, né? E por aí vai, tá? Essas paradas não planejadas fazem com que a máquina trabalhe menos no turno e tem um outro problema. Está trabalhando na velocidade ou mais lenta que a velocidade? Então, enquanto trabalhando, eu ainda posso ter perda de velocidade, perda de performance. Agora sim, agora eu estou trabalhando no ritmo, tudo bonitinho, mas nem todo pacote que sai é bom. Eu tenho não conformidades, eu tenho refugos, eu tenho necessidade de reprocesso, retrabalho. Então, eu vou ter apenas uma parte da minha produção produzida dentro do tempo padrão certa da primeira vez. Né? E isso daqui, essa base, que é isso aí, produzir certo da primeira vez, dentro da velocidade, né, sem parar, é que é a base do cálculo do AEE. É feito perda de qualidade, calcula a perda de velocidade, performance, calcula a perda de paradas, que se chama disponibilidade, e se eu pegar o produtivo líquido sobre o tempo de carga, né, ou é a mesma coisa que eu multiplicar os três índices entre si, disponibilidade, performance e qualidade, eu tenho meu famoso OEE. O meu OEE tem uma média. Né? Estou chutando aqui 60% lá numa linha de empacotamento. Ah, beleza. Mas quanto que essa linha poderia produzir? Quando eu trabalho as informações que vêm ali do VEG Mass Lite, os motivos de parada, os motivos de refúgio, etc., eu consigo identificar os meus eventos, as minhas perdas, e eu vou fazer aquela análise e definir uma contramedida. E conforme eu vou trabalhando a contramedida, eu vou reduzindo essas perdas e posso levar isso aí para uma classe mundial, por exemplo, 85% para determinados tipos de processo. Então, esse é o grande objetivo do VEG Mass Lite, é ajudar vocês a estratificarem, enxergarem as perdas e, com isso, a gente acelerar as contramedidas e a gente acelerar os ganhos de produtividade. Né? Bom, eu vou dar um exemplo de um cliente nosso no segmento agroindustrial
que faz essa lição de casa, que faz a lição de casa de medir, monitorar o OEE e usa essas informações para melhorar sua eficiência operacional, né? Eu vou falar aqui um pouquinho da Café Orfeu, do Café Orfeu. Café Orfeu é um café especial, mais do que gourmet, maravilhoso, eu recomendo, depois que eu conheci o Café Orfeu, hoje eu sou um grande consumidor de Café Orfeu, e o Café Orfeu nasceu lá na fazenda, onde estão os pés de café. É uma história bonita, né? Porque lá naquele lugar onde a gente tem gente, vamos dizer assim, trabalhando na plantação, o Café Orfeu decidiu moer o café, empacotar o café, torrar, né? Torrar, moer, empacotar, para ocupar a mão de obra lá das famílias dos funcionários da lavoura, né? Então nasceu isso e de repente virou um business maravilhoso. Café Orfeu trouxe um time dedicado agora para fazer essa fábrica, também uma fábrica excelente como o próprio produto, e aí eles decidiram colocar o MES da VEG para a gente começar a fazer a coleta de dados, fazer a gestão online do AE, aquilo que eu expliquei para vocês. Eles partiram aqui pelos processos do torrador, das máquinas de embalagem, né? Tanto as máquinas de embalagem repetitivas, como também células de embalagem manuais, que eles fazem alguns kits especiais, né? Que não são em alto volume, né? Então, eles monitoraram aqui toda a fábrica com o VEG Light, passaram a ter a gestão à vista do OEE e deram uma cadeia de ajuda que eu amo contar essa historinha da Dona Creuza, né? A Dona Creuza era uma das mulheres das famílias da lavoura que vieram para a fábrica, começaram a operar essas máquinas lindas, maravilhosas, fazer essa embalagem linda, maravilhosa, e além dela operar a máquina linda, maravilhosa, chegou um mês para ela, e ela tem ali uma tela para ela começar a fazer o apontamento da produção. Temos depoimento da Dona Creuza falando assim, tive medo, mas treinada, ela começou a operar e olha a qualidade da solicitação de ajuda da Dona Creuza. Então, os operadores também começam a disparar ali necessidade de ajuda para aumentar, né, a velocidade de resposta da manutenção, da qualidade, da liderança da produção, do PCP e assim por diante. Então, isso é um grande ganho, né, para reduzir tempo de resposta e a duração dos problemas, e a gente vem gerando um banco de dados, né? Então, todos os eventos de parada, todos os eventos de perda de qualidade, eles vão ficando no banco de dados. E isso vira matéria-prima para as reuniões diárias da produção que a liderança da fábrica faz com os líderes da produção, né? Então, aqueles dados que são reagem durante o turno com a gestão à vista, com a cadeia de ajuda, mas depois eles põem a bola no chão. Ó, como é que foi o nosso dia de ontem? Quais foram as principais perdas? Quais delas estão endereçadas por algum plano nosso de ação de melhoria? Né? O que a gente precisa endereçar? Quais são as prioridades? E aí vai, e aí vai, e aí vai. Todo santo dia faz-se essa reunião, todo santo dia se encontra novas oportunidades, né? São novos problemas são novas oportunidades de se fazer alguma melhoria e de se reduzir as perdas no dia a dia. Com isso, o que acontece? Um café Orfeu passa a ter uma fábrica que antes tinha 57% de performance, passa a ter 86% de performance. Antes perdia 3,98% das embalagens. Olha as embalagens maravilhosas, caras, né? Aí agora perde-se apenas 1,23% das embalagens do empacotamento. Isso, em resumo, saiu de um OEE bem abaixo daquele 60 do meu exemplo, né? Por quê? Porque é uma fábrica nova, né? Essa produção ela estava rampando nesse novo estilo de gestão de melhoria contínua, tá bom? E deu um salto para 74. Ah, Marcelo, não é o seu 85 do World Class. Não é mesmo, porque o World Class você vai demorar anos para você chegar lá, né? Mas olha o salto com um ano de gestão da eficiência operacional, apoiado pela digitalização ali dos apontamentos do AE do chão de fábrica, tá? Então, esse é o primeiro case que eu queria compartilhar com vocês, é um case fantástico, mas ele é um case, vamos dizer assim, bem focado na produtividade. Mas a agroindústria é mais do que produtividade, né? Então, a gente vai ter clientes que vão ter dado esse primeiro passo, já estão
ganhando dinheiro com a produtividade e vamos reinvestir esses ganhos maravilhosos e vamos trabalhar agora nos problemas mais complexos, né? Nas questões que não são tão simples como uma gestão online do OIE, né? Então, para isso, a VEG tem o PC Factory MES 4.0, que é uma plataforma completa de MES que trata muito mais do que o que eu acabei de falar aqui para vocês. Notem que aqui no meio dessa solução está justamente o que o VEG MES Lite fez, né? Aqui faz, que é a gestão da produção, paradas, refugo, OEE, reporte de ordens, né, para o ERP, beleza? Mas ele está acompanhado aqui. São outros 3 pilares, além desse, que são os pilares da inspeção de qualidade no processo. Então, no PC Factory MES 4.0, a gente dispara os alarmes. Olha, está na hora de você tirar uma amostra para você pesar medir, né, o volume líquido da garrafa, para você pesar o peso líquido no pacote, né, ali no invase, por exemplo, que é um risco que a gente tem de ser multado pelo Inmetro. É um risco que a gente tem de colocar muito mais que eu preciso colocar dentro da embalagem e perder matéria-prima, porque eu não estou cobrando por isso. Está na hora de você fazer o checklist da limpeza, o checklist do setup, e por aí vai. Né? Então, a gente aciona ali alarmes para o operador fazer a inspeção de qualidade e a gente digitaliza essa inspeção de qualidade. Né? Então, assim como digitalizamos o OE, digitalizamos cartas de processo, digitalizamos os checklists e a gente passa a ter agora a base de dados também de como o processo está indo em termos de qualidade. Eu também tenho aqui ao lado o consumo, né? Mas espera um pouquinho. Enquanto eu estou fazendo a minha receita, né, a agroindústria ela é caracterizada, de um modo geral, por produzir receitas. Né? Eu compro ingredientes do campo, misturo ingredientes do campo, beneficio ingredientes do campo, eu faço alguma transformação nesses ingredientes de campo e tipicamente tem ali uma receita do bolo. Né? Eu estou colocando a dose certa de cada ingrediente, então o consumo real dos ingredientes da mistura. O lote. Gente, o mundo exige cada vez mais que a gente tenha a rastreabilidade, né? Do campo ao garfo, né? Isso é uma demanda que não volta mais, né? Então, vem pela Europa, vem pelos Estados Unidos e vem essa demanda que eu vou ter que resolver a rastreabilidade do campo até a portaria da fábrica, né? Mas e da portaria da fábrica? Da balança lá que entrou o caminhão para o silo, do silo para o misturador. Como é que eu faço isso? Então, o PC Factory MES 4.0 trata não só a quantidade real consumida por cada ingrediente, mas também trata o lote de cada ingrediente que está recebendo, que está indo para o silo, que está sendo transferido para o misturador, que está sendo produzido ali um produto intermediário numa batelada para depois ser empacotado, envasado e por aí vai. Então, a gente também tem que ter condições de rastrear toda a movimentação da matéria-prima, do produto intermediário até o produto acabado e ter a rastreabilidade de lote. Olha que legal. E com isso a gente traz um binômio importante para a agroindústria. Produtividade com rastreabilidade. Né? E a gente também tem que a gente tem a manutenção dos ativos, né? Então, esses equipamentos que estão recebendo matéria-prima, estão transferindo a matéria-prima, estão transformando uma matéria-prima, produto intermediário, estão envasando, embalando o produto intermediário no produto final, um monte de equipamento que precisa fazer a gestão da vida desses ativos. Né? Então, ao mesmo tempo que eu monitoro a parada, né, que afeta o OEE, paradas relacionadas à manutenção, afetam o MTBF, afetam o MTTR, a gente faz a gestão online desses indicadores, né? Além também de trabalhar a vida útil, né, de ferramentas eventualmente usadas ali no processo. Tá? E tudo isso vai de um modo integrado com os seus ERPs, tá? Então, SAP, somos parceiro, TOTUS MES da TOTUS, temos interface nativa com a RP da TOTUS, entre outros RPs de mercado. E o que a gente tem aqui na parte de baixo? Tudo isso que eu falei para vocês, Marcelo, mas como é que você pega esses dados aí? Parte desses dados a gente vai pegar com aquele IoT, que eu já expliquei para vocês, pode ser, mas eu também tenho, nesse PC Factory MES 4.0, um gateway industrial, tá? Que é um software VES, é o VEG Knowledge Edge Suite, que ele tem mais de 30 drivers de comunicação com sistemas de automação, beleza?
Então, eu converso com CLPs de qualquer fabricante, usando os protocolos OPC, outros protocolos proprietários. Eu também converso com os IoTs, usando o MQTT. Então, aquilo que eu tiver de sensor, de instrumento, de controlador nas minhas máquinas, no meu processo, o PC Factory MES 4.0 pode se conectar com essa automação e extrair os dados disponíveis, né? E como eu não tenho todos os dados disponíveis da automação, eu também tenho aqui a tela, o tablet para o operador, né? Também poder fazer os apontamentos daquilo que vem dele, né? Que não vem ali da automação. E aqui eu fiz o passo 2 completo, né? Da jornada 4.0, e do lado direito, a plataforma MES 4.0 também se conecta com a plataforma IoT da WEG, que é a plataforma WEGnology IoT, onde a gente tem os aplicativos para monitoramento de condição dos motores, dos outros ativos, né, para gestão de energia, e também temos aplicativos para ajudar ali no processo de melhoria contínua. E tudo isso virou base para o passo 4, 5 e 6, para eu começar a usar os algoritmos de inteligência artificial, né? Naquela ideia de anomalia, de correlação e assim por diante, né? Agora, o que é legal do nosso MES 4.0? O legal do nosso MES 4.0 é que a gente tem template para a agroindústria. Como assim, Marcelo? A agroindústria tem essa característica, né, de receber material a granel, né? Então, são grãos, né? É algodão, é óleo, né? É alguma coisa que a gente está recebendo a granel. E isso tudo tem uma característica diferente, né? Se eu estou numa indústria de autopeças, eu ponho um código de barras ali, né? Mas eu não vou colocar um código de barras num grão que está indo para um silo, né? Então, a gente tem toda uma lógica já desenvolvida no MES 4.0 que se integra a essa automação, né, das rotas de recebimento dos granéis, das rotas, das transferências desses ingredientes para os misturadores, né, e ali dos misturadores para os tanques intermediários, que depois vão ser consumidos pelas linhas de embalagem. Então, a gente já tem um template pronto para tratar isso, além da conectividade com a automação. Então, é um template conectado com a automação. Ah, mas também tem a rota, Marcelo, dos microingredientes, o pó de pilim-pim-pim, o fermento, a pitada de sal, né, um tempero. Então, a gente também tem o que a gente chama de controle de dosimetria, né? Então, a gente tem no nosso template conexão com as balanças das salas de dosagem, das salas de pesagem manual, com canequinha, que a gente também gera etiqueta para rastrear a origem, para confirmar o consumo ali depois do processo de mistura junto com o CLP. Então, isso tudo a gente faz de um modo integrado com a automação e a gente usa normas internacionais. A ISO 88 é uma norma que rege, vamos dizer assim, as boas práticas, né, de automação de receitas, de automação de processos batelada. Então, a gente tem o domínio da ISO 88, a gente tem o domínio da programação dos PLCs, dos SCADAs, para a gente conectar com o MES e ter essa rastreabilidade completa, tanto dos granéis, dos macroingredientes, como dos pós de pilim-pim-pim, os microingredientes, e aí vão fechando essa rastreabilidade com as informações que a gente extrai do MES e também da própria automação. Além da rastreabilidade, nós estamos vendo, né? Lá do CLP da marca está produzindo parada, a historinha do OE que eu já contei para vocês, e disparando as inspeções de qualidade, né? Então, N horas, N unidades produzidas, que a gente faz isso e já faz o acompanhamento em tempo real e dispara ali conforme o plano de controle daquele produto naquela linha. Controle de rendimento de embalagem também são itens caros normalmente, e a gente também está vendo quanto que foi de embalagem, né, quanto que de fato saiu de embalagem, produto vendável lá no pallet que foi para o estoque, né, e qual foi a perda de embalagem no processo, além também de identificar o produto ali, o pallet, né, que vai para o estoque, que vai ser bipado para armazenar e depois ter todo o controle de separação, expedição do produto acabado, né? Então, a gente já tem essa facilidade de template no MES. Mas tem uma novidade, tá? Eu estou falando hoje de soluções MES para a agroindústria, mas a gente também faz a camada de automação. Marcelo, a minha execução da minha receita, né, o meu misturador, o meu cozinhador, o meu pasteurizador, o meu processo, ele ainda tem lacunas na automação. Eu ainda não tenho confiança ali de que
tudo é acionado do jeito certo, que as rotas estão corretas, a gente também faz a automação do processo produtivo. Tá? Então, a VEG PPI Multitask, ela tem na sua história mais de 25 anos de programação de CLP, de programação de escada, de acordo com a norma ISO 88. Né? Então, aqui a ideia é que a gente vai lá na sua planta, a gente vê os silos, vê as balanças, os misturadores, os silos intermediários, etc. A gente monta essa sala de controle. Né? E a gente usa tecnologias VEG e tecnologias não VEG, é importante dizer. Somos agnósticos. Algumas empresas têm que modernizar um PLC que já existe, né? O software do PLC que já existe. E hoje a boa novidade é que a VEG também tem a linha do PLC 500, que é um PLC dedicado para a indústria de processo. Então, é uma alternativa fantástica que vocês também podem conhecer para considerar também o uso do PLC VEG, além dos nossos serviços de integração. Tá? Então, essa é a boa novidade, é por isso que a gente domina tão bem a conexão do MES com sistemas de automação nas indústrias, nas agroindústrias, porque a gente é especialista em fazer a automação para a produção das receitas, beleza? Bom, agora eu dei o caso do Café Orfeu para um exemplo de foco na produtividade, e eu quero agora falar de uma série de casos MES 4.0, né, que o foco é maior do que a produtividade. Né? Eu vou começar falando da arroz urbano. Né? A Urbano, ela é muito famosa pelo seu arroz, mas, na verdade, ela tem aí, são acho que 9 sites, né, 9 plantas, que produzem o arroz, farinha do arroz, feijão, produtos de valor agregado, como macarrão e cereais. E a Urbano veio para a gente com uma demanda. Olha, eu gostaria de ter uma gestão completa do nosso chão de fábrica. Né? Eu preciso da rastreabilidade. Feijão, no caso, estava ali com uma obrigação do Ministério que obrigou ter ali a origem do produtor associada com a produção, acho que questões de uso de agrotóxico, eu não vou lembrar bem qual foi a motivação. Então, veio uma motivação, vamos dizer assim, uma regulamentação, né, do mapa para se fazer a gestão da rastreabilidade. E aí, um dos grandes objetivos do projeto era a rastreabilidade do feijão para a gente atender essa regulamentação. Mas muito mais do que isso, né? Além da rastreabilidade, é muito importante o rendimento. Né? Então, aquele lote de um produtor, o quanto ele está me rendendo? Né? Quanto que vem de sujeira, impureza? Né? Quanto que vem de umidade? Quanto que vem de um produto qualidade 1, qualidade 2? Quanto que vem de quirela? Né? Então, a gente também está monitorando ao longo do beneficiamento desse arroz o rendimento que esse arroz está gerando, medindo, né? Tem balanças de fluxo no processo, tem instrumentos ali no processo que você pega amostras e verifica esse rendimento, né? Além da produtividade do OEE, que eu já expliquei no case do Café Orfeu. Então, é uma oportunidade de você endereçar com o MES mais do que o simples ganho de produtividade, que é muito valioso para gerar caixa, né? Mas monitorar o rendimento para a gente ter as nossas estratégias de ter o melhor aproveitamento daqueles lotes de matéria-prima, né? E ter a rastreabilidade para atender regulamentação. É obrigatório, tá? Vai do recebimento, lá no caminhão que recebe, até o produto empacotado, né? Porque o produto intermediário nasce e depois ele vai ser embalado, seus diferentes formatos, onde a gente também tem que ter ali o controle da produtividade, os rendimentos de embalagem, e eu fecho a rastreabilidade com a identificação do pallet que está indo para o estoque, para ser encaminhado para o cliente. Outro case interessante de café. Né? A Expo Cacer, ela é uma cooperativa, né? Que recebe café de vários produtores e beneficia esse café. Né? Ela tem uma característica também, imagina o Café Orfeu, é um produtor com a sua fazenda, seus pés de café, faz ali a sua colheita, faz a sua classificação e prepara aquele café especial. A Expo Cacer faz a mesma coisa, só que de N produtores, né? De cooperados. Né? E o que é lindo nesse case? Né? Vocês veem que a gente está falando aqui de microlote, nanolote, cafés especiais, cafés comerciais,
Então, a Expo Cacera está recebendo café de vários fornecedores e rastreando esse café, porque cada fornecedor, cada produtor, né, cada lote do produtor pode ter características diferentes que vão levar um café especial, um café gourmet, alguma coisa do gênero. E olha só que lindo, eles têm um projeto, né? A Expo Cacera, vocês estão vendo aqui do lado direito, eu fui lá e comprei esse café. Aí você compra o café com a foto do produtor, com os dados da propriedade, características de altura, umidade, sei lá o quê, da propriedade, né? E esses são cafés especiais. Então, tem um micro lote daquele produtor que eu tenho que rastrear, né? Eu tenho que garantir que aquele caminhão que despejou o granel do café daquele produtor, eu tenho que rastrear ele ao longo de todo o processo de beneficiamento, né? Para garantir que aquela saca é daquele lote, né? É daquele produtor, tá? Eles vendem muito produto em sacas, né? Exportam café especial e eles também têm uma outra área em que eles torram e moem e embalam o café com o lote ali, com a foto, inclusive, do produtor. Como é que a gente garante isso, Marcelo? Porque são dezenas, são centenas, não sei quantos, eu não tenho esse número, quantos são os cooperados, né? A gente usa a tecnologia do nosso MES, integrada com empilhadeiras aonde a gente tem leitores de RFD e desde que se tomba o caminhão, né, aquele material a granel, a gente embega, né? Armazena aquele café a granel em bags, big bags com tags individuais do big bag. Então a gente está garantindo que aquele caminhão foi esvaziado em big bags com tags individuais que já nascem ali associados à origem daquele produtor. E aí para frente se tomba o bag, faz um beneficiamento, vai para outro bag com outra ID individual e com isso o nosso MES vai rastreando toda essa história do beneficiamento para garantir que ao final aquela saca que vai ser exportada ou aquele pacote que foi torrado e moído com a carinha ali do produtor seja o lote correto, né? Então são tecnologias associadas, lembra que eu falei do módulo de materiais, garantir consumo, controle de consumo, garantir rastreabilidade. A gente usa as tecnologias de RFD no nosso módulo de materiais, associado com a gestão das ordens de beneficiamento nos equipamentos que fazem o beneficiamento. E no equipamento que faz o beneficiamento, eu também faço a gestão do OEE. Olha que case lindo, interessante, e isso daqui vai muito de encontro com essa demanda internacional, se exporta muito esses cafés, por rastreabilidade, a garantia da informação do campo, a xícara aqui no caso, né? Bom, outro case muito interessante é a Special Dog, né? E é um outro segmento que a gente fala do agroindústria, porque recebe matéria-prima do campo, recebe matéria-prima da pecuária e ela faz as rações PETs, que todo mundo aqui quase tem PET hoje em dia, e todo mundo que tem PET sabe o valor de uma ração, né? O cuidado, né? E como essas rações estão cada vez mais sofisticadas. Então, eles têm toda a preocupação, né, também com qualidade, com rastreabilidade, com a segurança alimentar, né, de não ter contaminação de ingredientes, de ração para ração, né, e assim por diante. Tá? Por que é interessante a Special Dog? Porque a Special Dog é um caso em que a gente fez a automação, a gente modernizou a automação da fábrica. Então, do lado esquerdo do slide, vocês estão vendo o que a gente fez programando os CLPs, programando supervisórios, né, para garantir, né, olha só, são 315 rotas, gente, de recebimentos de grãos e farelos, 680 rotas de recebimento de óleos e palatabilizantes, né? Então você imagina uma fábrica dessa, onde eu tenho tanto recebimento e tantas rotas que vão levar esses materiais lá para as extrusoras, para os equipamentos que processam esses materiais e transformam em ração, imagina o risco de contaminação, né? Imagina a segurança, né? Então, é a automação do lado esquerdo aqui que vai garantir que a gente está ativando a rota correta, que a gente está ativando a rota que garante a não contaminação, né? E a gente também tem outras questões, limpeza e o próprio acionamento depois dos processos que misturam os ingredientes, que fazem
a ração propriamente dito, né, que a gente tem que fazer isso, garantindo o intertravamento de segurança e controlar a execução da receita em si. Tem que ser a temperatura correta, tem que ser a pressão correta, tem que ser N coisas corretas para que o produto, além de ter os ingredientes na medida e os ingredientes corretos, a gente também tenha um processo sendo bem executado para garantir qualidade do produto, garantir repetibilidade do produto, garantir produtividade do processo. E isso é o lado nosso de automação. Fizemos esse lado de automação e, junto com esse lado de automação, fizemos a implantação do MES integrado com o RP, que repete um pouquinho a historinha, né, de coletar os dados do consumo real para reportar para o RP, ajustar o custo, ajustar os estoques, né, faz ali o controle de FIFO, de rastreabilidade, faz o monitoramento de paradas, de OEE, até a identificação do produto final, até a gente ter o produto acabado, né? Então, esse é um case interessante porque junta as nossas duas competências, vamos dizer assim, né? Tanto de MES quanto de automação. Vou falar de outro case agora, que é a Coca-Cola, né? A atual Coca-Cola mais moderna do Brasil, quando eu falo Coca-Cola mais moderna do Brasil, estou me referindo à engarrafadora mais moderna, a primeira engarrafadora 4.0 da Coca-Cola no Brasil, foi construída pela Andina, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e uma fábrica revolucionária que usa o nosso MES para tudo isso daí, gente. A gente recebe os dados do ERP, que é o SAP, recebe as ordens de produção, a gente se conecta com a automação que veio embarcada nas linhas de invase, nos equipamentos da charuparia, e a gente, com isso, recebe o plano, conecta com a automação, faz todo o acompanhamento online da produção, em forma da gestão das ordens, e faz também o monitoramento do OEE, de linha de invase, direitinho, as inspeções de qualidade do processo, e também estamos conectados com as utilidades, né? Embalagem, desculpa, ar comprimido, a geração de água quente e também os insumos, né, que são consumidos ali, que são o CO2, entre outros insumos ao longo do processo. Tudo isso historiado, tá, em uma base de dados temporal, então a gente tem todas essas variáveis, os consumos, tudo em tempo real. Com isso, a gente tem a rastreabilidade de lote e a rastreabilidade de processo, né? E eles vão com os dashboards, visualizando o desempenho da fábrica em tempo real, e com isso a gente traz aí ganhos significativos de produtividade e de acurácia de inventário. O que é legal também nessa planta da Andina é que toda a movimentação de materiais são com empilhadeiras guiadas a laser, né? São AGVs, LGVs, no caso, que são guiadas a laser, e essas empilhadeiras elas têm um sistema próprio que guia elas à fábrica, né? Mas as missões, né? A orquestração das missões das empilhadeiras é feita pelo nosso mestre. Então, o nosso mestre está com SAP, recebendo os planos de produção, está conectado com as máquinas, com os equipamentos, então a gente entende qual é o momento de se levar, por exemplo, os concentrados para a charuparia, qual é o momento de se levar as embalagens para a linha de invase, qual é o momento de tirar o pallet pronto da linha de invase. Então, é o MES que está conectado, né, com o chão de fábrica, com o plano de produção, e orquestra as missões para o sistema que guia, de fato, as empilhadeiras, né, fazer as rotas determinadas pelo MES, né? Então, isso é um case interessante que vai de encontro com aqueles outros ganhos que eu comentei com vocês, de melhorar a logística interna, otimizar a logística interna e reduzir a mão de obra indireta também, né? Além de reduzir a mão de obra direta, dados os ganhos de produtividade, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, restam 12 minutos, né? Que vocês podem usar aqui o campo de perguntas e respostas para a gente usar para bater um papo e eu responder aí as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui se já temos perguntas, tá? A primeira pergunta é se a gravação será disponibilizada. Sim, a gravação será disponibilizada. Vocês têm aqui o meu e-mail, vocês podem mandar o e-mail pedindo o link da gravação, vai ser um prazer compartilhar com vocês, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Estou vendo que também o pessoal tá usando aqui o chat. Temos uma pergunta.
A gravação de novo, então a gravação. Temos aqui uma observação, né? Muito obrigado, porque eu não citei aqui tão enfaticamente, né? Mas o Edson está me trazendo aqui uma lembrança de que os controles, né, de qualidade também podem disparar a cadeia de ajuda, né? Então ele já tem uma experiência do quão importante é ao se fazer uma inspeção de qualidade, observando, né, um desvio, observando uma não conformidade, observando até uma tendência no controle estatístico de processo, a gente já disparar a cadeia de ajuda das áreas de apoio que podem ajudar a gente a normalizar ali o processo e evitar as perdas de qualidade, né? Muito bom. Além disso, a cadeia de ajuda, né, Edson, também pode ajudar a gente nos motivos de parada, né? Então, também podemos ter a cadeia de ajuda associadas ali com os motivos de parada, né? Muito bom, Elza, obrigado pela nota 1000. Marcelo, o sistema MES da VEG é padronizado e fixo ou pode ser ajustado para cada negócio, como criar dashboards, etc.? Como funciona isso? Aquiles, eu também não chamei a atenção disso, é muito detalhe, mas o nosso MES 4.0, ele é muito fácil de ser personalizado, tá? Então, a gente tem as telas do operador, para você ter ideia, você constrói a tela na base do arrasta e solta. A gente tem uma bibliotecazinha de componentes, né? Como eu falei, os templates, para a gente poder adequar o processo a granel, as linhas de base. A gente tem componentes prontos que você arrasta e solta e configura a tela do operador. Então, a gente vai conhecer o teu processo, vai conhecer os teus equipamentos e nós vamos recomendar quais são os objetos para compor a tela do operador do invase, do operador da embalagem, do operador do misturador e assim por diante, né? As telas do inspetor da qualidade, por aí vai. E ainda assim, mas tem uma necessidade aqui, Marcelo, que não está em nenhum componente da sua biblioteca. Então, o nosso MES 4.0, ele também tem o que a gente chama de SDK, que é um Software Development Kit, que é uma maneira de você customizar o MES 4.0 para uma necessidade específica sua, que eventualmente a nossa biblioteca de funcionalidades não atenda, tá bom? Espero ter respondido. Tudo bem, Aquiles? Vamos ver se tem aqui no PIR também tem mais alguma pergunta. Tem. Como é a relação com o setor de segurança do trabalho? Qual a influência na produção? Né? Olha, eu vou te dizer que com a segurança do trabalho, a gente tem uma funcionalidade que está cada vez sendo mais usada, que é a gente associar o login do operador no MES, que vai operar aquela máquina, com o treinamento que ele tem para operar essa máquina. A gente já tem clientes que tiveram acidentes graves de trabalho, né, porque o operador tinha recém-entrado e o líder falou, vai lá que eu estou precisando, e ele ainda não tinha passado por todos os treinamentos para saber operar aquele equipamento com segurança, tá? A demanda do nosso cliente, depois disso, é o seguinte, quero habilitar, a gente chama isso aí de matriz de habilidades, né? Ou seja, eu importei ali quais são as competências, né, que aquele operador já foi treinado, o que ele está apto a trabalhar, e a gente também pode intertravar com o equipamento até, tá bom? Eu bloqueio o equipamento se o operador que se logar não tiver os treinamentos em dia para operar essa máquina, tá? Então, isso eu te diria que é a relação mais importante entre uma solução MES com a segurança do trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Sobre a aplicação do MES voltado para a otimização da vida útil do equipamento, o MES possui uma base de dados sobre diversos tipos de equipamento, ou precisamos criar essa base de dados com relação à vida útil desse equipamento? Donovan, o MES, vamos também falar um pouquinho, a VEG tem o Motion Fleet Management, né, que é uma solução que utiliza os sensores IoTs para fazer uma gestão, né, da saúde dos ativos, vamos dizer assim. O nosso MES, sim,
ele está conectado também com os ativos, além do MFM, para a gente ficar ali com históricos de paradas e com históricos relacionados à manutenção e também com histórico de produção, horas trabalhadas, quantidades produzidas, que normalmente a gente exporta isso para um sistema especialista de manutenção. Então, o nosso MES, nem o Light, nem o 4.0, ele não foi desenvolvido para substituir um módulo de manutenção industrial do TOTUS, um módulo PM do SAP, ou até para concorrer com softwares especialistas de manutenção. Então, normalmente, além da solução MFM da WEG, que faz a gestão ali da preditiva, vamos dizer assim, do equipamento, né, de um modo digital, a gente faz o cálculo do MTBF e do MTTR. Já a gestão da manutenção preventiva, né, os planos de manutenção, a gestão das peças de sobressalentes, né, de reposição dos equipamentos, a gente deixa isso daí para os sistemas especialistas, tá bom? E respondendo também a sua pergunta, né, todo o sistema de manutenção precisa, sim, de um input inicial que você vai pegar, vamos dizer assim, do manual da máquina, né, para você ter ali a árvore de componentes que foram montados na máquina, para você ter ali os seus guias básicos de manutenção preventiva. Então, isso tudo vem sendo, vamos dizer assim, cadastrado nos softwares especialistas de manutenção, e isso tudo gera os planos de manutenção preventiva, que são complementados pelo monitoramento, vamos dizer assim, dos sensores IoTs, da gestão de ativos da WEG, que está fazendo alertas ali de necessidades de manutenção em função da condição real, né, do condition monitoring, do monitoramento da condição real dos equipamentos. Então, além do preventivo, você vai ter os alertas que vêm do IoT. A solução da WEG é a manutenção, gestão de ativos com base no IoT, e tipicamente sistemas especialistas ou módulo de manutenção industrial do seu ERP vai tratar a gestão das manutenções preventivas. E o MES da WEG? O MES da WEG, ele conecta, né? Ele conecta as horas trabalhadas, ele conecta as quantidades produzidas, ele conecta ali os motivos de parada com solicitação, que nascem no MES e abrem automaticamente uma solicitação de ordem de serviço no seu sistema de gestão de manutenção. Além do MES também, ele sincroniza, né, o cálculo do AEI com o MTBF e o MTTR para garantir que tudo esteja coerente, que seu dia tenha 24 horas por dia, como eu costumo dizer, que normalmente não tem quando você tem o AEI e o MTBF em sistemas separados, né? Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Eu acho que não mais. Um prazer imenso estar com vocês. Está aqui o meu contato. Eu tenho o prazer em mandar aqui o link para quem quiser depois compartilhar essa gravação com seus pares, e também de receber um contato para quem tem interesse em compartilhar um pouquinho a sua realidade, né, com o que a gente ouviu hoje, a gente compartilhar mais da nossa experiência e a gente ajudar vocês a fazerem um roadmap, né, da sua jornada 4.0, que vai ser sempre única, né? Não vai ser um carimbo de um cliente para o outro, vai ser sempre uma jornada individual, e eu vou ter prazer em ouvir um pouquinho da realidade de vocês, dos objetivos de vocês, e a gente vê como é que pode ajudar, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.